Meus queridos, boa noite, graça e paz, amados e amadas do Senhor. Estamos chegando aqui para mais uma noite em que prestaremos culto ao Senhor, aqui por essa live, e ministraremos a palavra que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Você que vai chegar, que vai nos acompanhar, seja bem-vindo em nome de Jesus. A nossa igreja, nesse tempo de pandemia, ainda continua fechada, esperando aí o tempo certo da direção de Deus para reabrirmos o nosso trabalho. A nossa cidade ainda está em fase crescente da pandemia e nós, por amor aos nossos irmãos e amigos, temos mantido a nossa igreja fechada, temos transmitido a nossa escola dominical, com o presbítero Rafael e o presbítero Jean, pelas manhãs de domingo. Você pode encontrar aqui os links pela página do nosso YouTube ou pela nossa página no Facebook. E à noite temos aqui ministrado a palavra de Deus para abençoar as vossas vidas. Então esperamos que seja mais uma noite de bênção, onde o Senhor fale conosco, onde o Senhor manifeste da sua graça, sobre as nossas vidas e nos edifique. Nós precisamos cada dia ouvir a palavra de Deus para nos mantermos aí firmes, atentos, e preparados, para o grande dia da volta do Senhor. E cada vez que ouvimos também a palavra, nós relembramos a nossa responsabilidade que nós temos como igreja do Senhor aqui na terra. Hoje eu estarei cantando, louvando ao Senhor. E o hino que eu escolhi é o hino de número 300 do nosso novo cântico. O título é A Igreja Militante. A igreja do Senhor ainda está na terra, com os pés na terra, com o olhar para o céu, esperando esse grande dia de estarmos com o Senhor. E esse hino nos leva a pensar na obra que Cristo fez. Eu quero dar as boas-vindas ao presbítero Jean, a nossa irmã Vanilde, nosso irmão Afonso, a nossa irmã Eliane, nosso presbítero André, a nossa irmã Graziele. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, para mais esse encontro, onde ouviremos a mensagem da palavra do Senhor. Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que
na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Esse é um hino, né, que ao mesmo tempo é uma oração da igreja militante, da igreja que está na terra, esperando o grande dia do Senhor Jesus voltar. Né? Chegaram aqui também nosso irmão, deixa eu ver, vamos pegar a sequência certinha. Nossa irmã Renata, boa noite, nosso irmão Ronaldo, nosso presbítero Rafael, nosso diácono Guilherme, a igreja aqui de Penápolis, boa noite a todos. Não sei quem é, pode ser minha esposa, que não apareceu aqui ainda. O nosso diácono Paulo Salomão, nossa irmã Maria Aurora, o irmão Paulo. Esses irmãos que eu estou citando aqui, todos que têm a família, devem estar com a família reunida, né, com as esposas, então boa noite para toda a família. Nosso irmão Diogo e a família, né, a Érica e o João, a Shirley. Que Deus abençoe a sua vida, Shirley, a vida do Harrison. Irmãos, como que Deus é bom. Eu quero agradecer a você que esteve orando pela nossa recuperação. Nós tivemos aí uns dias bem ruins, né? Mas Deus é muito bom, né? Tudo passa, né? E o Senhor usa pessoas, usa irmãos, usa o médico, usa os remédios em nosso benefício. Como que Deus é maravilhoso, né? E graças a Deus estou com a saúde recuperada e com alegria muito grande de nessa noite compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que cada pregador tem suas lutas, não é? Mas no coração do pregador há um fogo ardente, uma paixão de comunicar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. E, claro, na dependência do Espírito Santo de Deus. Né? Nós não temos capacidade por nós mesmos de pregar a palavra, de se preparar, se não for pela direção e o poder do Espírito Santo. E nós podemos contar com Ele, tanto aqui na preparação, na explanação, como também, não é? Nos corações dos irmãos, para que essa palavra venha e caia em boa terra e que possa produzir fruto, não é, irmãos? Quantos domingos, né, nós temos ouvido a palavra? E eu creio que nós também temos que estar pronto para praticar a palavra de Deus. Então, eu quero orar com você. Queria que você, onde você estiver, pudesse fechar os seus olhos agora. Nós vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós estamos aqui para te adorar, para te glorificar. Fizemos isso, Senhor, já cantando a teologia bíblica, cantando as verdades da tua palavra, de que tu mandou o teu filho Jesus para consertar o homem pecador, para perdoar, para transformar o homem. E ele cumpriu, ó Deus, esse plano, entregando a sua vida lá na cruz do Calvário. E agora nós podemos, certo, Deus, da vitória de Cristo, poder confessar os nossos pecados, te pedir perdão nessa hora, te pedir que tu nos purifique, que tu limpe a nossa mente, que tu abra a nossa mente, abra o nosso coração, dando-nos o desejo de ouvir a tua palavra.
Queremos pedir a Ti, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de poder, que Tu ministres aos nossos corações, que Tu fale conosco, que Tu nos leve, ó Deus, a entender que a Tua palavra é a verdade que liberta, que a Tua palavra é a verdade que transforma, que a Tua palavra é fogo que consome, ó Deus. Ó Pai amado, que é martelo que esmiuça a penha, ela entra na nossa vida como espada de dois gumes para fazer a diferença, Senhor. E nós queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude para que o tempo em que estivermos ainda aqui nesse mundo, esse tempo que o Senhor nos deixará aqui como igreja, possamos, Senhor, ser úteis, possamos ser pessoas que transmitam o Teu Evangelho, que faça toda a diferença nesse mundo. Por isso, Senhor, fala conosco. Nós oramos desde já e Te agradecemos no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, estarei fazendo aqui um pequeno relato, né, que fazemos sempre no início dessa série de mensagens. E no domingo retrasado, nós terminamos de ministrar sobre as 8 virtudes espirituais do caráter do cristão no mundo. Nós estamos pregando no Evangelho de Mateus, e o evangelista Mateus, discípulo de Cristo, ele apresenta o seu mestre Jesus como rei que trouxe o reino dos céus até nós. Isso é algo maravilhoso, né? Essas informações e com o propósito, né, que Mateus escreve o seu evangelho. Ele apresenta então Jesus como o soberano rei e nos dá claramente a entender que eu e você, nós somos súditos do reino de Deus aqui na terra. E ele, como nosso mestre e rei, Jesus, né, ele nos ensina no Sermão do Monte a felicidade do ser e da prática cristã. Como eu e como você devemos nos comportar, devemos agir nesse mundo. Mas precisamos primeiramente ser de Deus, precisamos primeiramente ser discípulo de Cristo, precisamos primeiro ser súdito, né, do seu reino. E por essa razão que o nosso tema é a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. E temos convidado você, né, como se fosse agora Jesus nos convidando, com atenção renovada, para esses ensinamentos ministrados naquele dia para os seus discípulos, e que hoje, né, Jesus, através da palavra escrita, através do seu servo que vos fala, não é, traz esses ensinos, não é, e nós estamos aprendendo sobre a verdadeira felicidade. Mas a nossa pergunta é: quais são esses ensinos que Jesus ensinou? E aí, queridos, nós já aprendemos, tivemos aí a primeira resposta. O primeiro ensinamento de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo, que foi dos versículos de 3 a 12. Né? Nós pregamos aí sobre as bem-aventuranças, as 8 virtudes para a vida cristã, para o caráter do cristão no mundo. Hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, na sequência, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Bom, essa é a palavra de Deus lida para darmos sequência a essa exposição da palavra de Deus, dessa série de mensagens. Então, quais são os ensinos de Jesus? O primeiro ensinamento de Jesus é sobre o caráter do cristão no mundo, que nós já vimos. E hoje nós vamos
começar a falar sobre o segundo ensinamento de Jesus, que é sobre a influência do cristão no mundo. Sobre a influência do cristão no mundo. Você sabe que a nossa vida de felicidade está ligada também de como nós vivemos o Evangelho no mundo, de como nós vivemos a pessoa de Cristo no mundo, de como nós nos apresentamos como discípulos de Jesus, de como nós influenciamos as pessoas. Eu quero fazer você relembrar algumas coisas que são importantes, porque os ensinos de Jesus nas bem-aventuranças alcança o seu auge, nos fazendo conhecer o conflito que há entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. A última virtude que nós aprendemos foi suportarmos a perseguição por causa da justiça. A oposição aos servos de Cristo nesse mundo. A igreja, ela faz a diferença e a igreja, ao mesmo tempo, ela causa conflito no mundo, porque os valores do mundo são diferentes dos valores de Cristo. Porque os ímpios, eles não conseguem tolerar a igreja. Não é? Eles não conseguem. E por isso eles perseguem a igreja de Cristo, como também perseguiram a Cristo. Os princípios do Evangelho, eles vão de contramão, eles vão contrário à cultura deste mundo. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer você pensar um pouco para o nosso presente, para o dia de hoje que nós vivemos. Chamando aí a sua atenção para a grande necessidade que nós temos de exercermos a nossa influência como cristão no mundo. A sociedade está cansada dos escândalos nas igrejas e entre as pessoas que afirmam a sua fé em Jesus nos nossos dias. São inúmeros aqueles que se declaram cristãos, que se dizem pastores ou que se intitulam pastores. Não estou falando aqui que não existe pessoas com esse ofício, existe, não é? Obreiros e até aqueles que se declaram apóstolos. Mas, irmãos, dentre esses, não todos, né, tem saído aí em massa escândalos terríveis, né, no nosso país. E a cada dia tem crescido o número de notícias na mídia de cristãos envolvidos com corrupção e outros delitos terríveis e que nos entristece e assusta. Até pastores sendo citados aí em pecados, né, de assassinato, de pedofilia, não é? E outras coisas mais. Mas, querido, nós sabemos que todos nós estamos sujeitos à queda. Eu e você. Então nós não estamos aqui apontando o dedo a ninguém. Não é? Mas eu quero que nós possamos prestar atenção às situações atuais, para que nós possamos rever os ensinamentos da palavra de Deus e aquilo que Deus exige de mim e de você. Então todos nós estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos a falharmos. Mas quando nós olhamos para os ensinos do nosso Mestre Jesus, ele nos ensinou a sermos diferentes do mundo. E aí vem a pergunta, como? Como ser diferente nesse mundo? Não é? E aí, meus irmãos, a diferença é que nós temos que ser semeadores da cultura do reino de Deus, vivendo e ensinando os seus princípios, os seus valores, anunciando a sua salvação e a sua justiça. E nós vimos lá sobre a justiça, né, do plano salvífico de Deus, a justificação, né, mas a justiça no sentido também do nosso compromisso com Deus, da santificação, né, de sermos justos, não é? Então, e sendo também submissos e obedientes aos mandamentos, não é? Aos preceitos da palavra de Deus que o Senhor nos ensina. Porém, queridos, jamais sendo motivo de escândalo, né, para quem quer que seja. Então, nós somos chamados para fazermos a diferença, mas nós não somos chamados para nos envolver no pecado. E por esta causa, nós perguntamos, como discípulos e súditos do Rei Jesus,
Qual deve ser a nossa conduta diante da sociedade de então? Diante da sociedade dos nossos dias? Como deve ser a influência dos cristãos no mundo? Como que a igreja do Senhor Jesus deve viver? Ô meus irmãos, a palavra de Deus traz resposta para isso. Essa era a preocupação de Jesus. O texto que nós lemos nos apresenta a resposta a essas perguntas. Jesus nos ensina a evitar a deteriorização da sociedade e decisivamente brilharmos no meio das pessoas desse mundo, diante da injustiça, diante, não é, da desigualdade social, diante de toda a corrupção. Jesus faz uso de duas figuras conhecidíssimas, nossas, para nos comunicar o seu ensino. O sal é a primeira, e depois a luz. As duas são bem presentes em nossas casas, nós conhecemos, não é? Essas duas figuras. Hoje nós veremos sobre a primeira figura que Jesus usou, que é o sal. Então, para respondermos as perguntas aqui já colocadas, primeiro devemos ser sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós quem? Os seus discípulos. A igreja dele na terra. Os seus súditos. Jesus, ele é o mestre e o Senhor que nos ensina essa verdade. Preste atenção que Jesus ele fez o uso do plural neste versículo. Ele diz: vós sois, ou seja, vocês são o sal da terra. O modo do verbo aqui, queridos, é indicativo. É uma declaração. É um fato. Nós não temos aqui uma ordem para ser o sal da terra. Não é um mandamento. Jesus está afirmando que eu e você, que somos os seus discípulos, discípulos do seu reino, já somos o sal da terra. Eu e você, nascido de novo, gerado pela obra do Espírito Santo, crente em Jesus, que fazemos parte da sua igreja na terra, somos sal da terra. E devemos agir de acordo com os novos princípios e valores do seu reino. Eu quero chamar um pouco a sua atenção para a figura do sal, para nos ajudar nesse entendimento. Hoje também conhecido como cloreto de sódio. Tinha vários sentidos na época de Jesus. E nós vamos ver alguns desses sentidos para nos ajudar a entendermos a ideia central do ensino do nosso mestre. O sal tinha um grande valor na época de Jesus. Os gregos e os romanos, eles utilizavam o sal como moeda para suas compras e vendas. E com este condimento, os romanos eram pagos, e daí surgiu a palavra salário, que deriva do sal. Então o sal era algo presente, né, na vida dos romanos, não só como condimento, mas por ser também uma moeda de cálculo, né, conhecida naquela época. Mas o sal também simbolizava o sabor. Ele dá sabor à comida. Já pensou numa comida sem sal? Eu sei que você já provou, né, uma comida sem sal lá na sua casa, ou quando quem fez, né, esqueceu de pôr sal no arroz, o famoso arroz sem sal. Você já viu? Às vezes você tem que pôr água depois num copinho lá e jogar por cima para poder dar o sabor no arroz. Mas, meus queridos, Jó refere-se ao sal como ingrediente essencial à alimentação. E ele pergunta: comer-se-á sem sal que é exíbido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Lá em Jó, capítulo 6, versículo 6, e isso tempos e muitos tempos atrás. Não é? Então, desde os tempos de Jó, os homens já reconheciam a importância do sal e lhe dava esse excelente significado. Mas o sal também
aponta para a pureza. O sal, ele é puro na sua essência. Os romanos tinham um ditado que dizia o seguinte, que o sal era a coisa mais pura de todas as outras coisas. Porque veio das coisas mais puras, o sol e o mar. Mas o sal também, ele serve para criar sede em nós. É necessário o sal na comida para que haja uma ingestão adequada de líquido. Caso contrário, pode ocorrer uma desidratação e causar até mesmo a morte. A região onde Jesus se encontrava era uma região deserta e muito quente. Quem não bebesse bastante água sofria as consequências. Vocês sabem que as pessoas eram andarinhos, né? Eles andavam de cidade a cidade, né? Não tinha transporte como o de hoje. Então o sal era necessário na bagagem de viagem para ser usado nos alimentos e provocar sede, prevenindo aí a desidratação. Mas o sal também, ele é conservador. Ele preserva os alimentos, evitando o apodrecimento. Na época de Jesus, ele era um conservante vital, primordial. Hoje, nós temos em casa uma geladeira, um freezer, que nos ajuda a conservar os alimentos, né? Mas, muito de nós, talvez você que me ouve aí, eu sou exemplo disso, a minha esposa, né? Quando nós moramos no sítio, não tinha energia e nem geladeira. As carnes de animais e peixe eram conservados com sal. Hoje ainda nós temos aí, né, nos mercados, o charque, que também é conhecido como carne seca, jabá ou carne do sertão. Temos também a carne de sol, né, o famoso bacalhau, que são conservados com sal e que é comum na mesa de quase todos os brasileiros. Mas e agora? Que temos conhecido a figura do sal que Jesus fez uso, o que ele quis ensinar aos seus súditos e aos seus discípulos? O que podemos extrair desses ensinamentos e aplicar para nossas vidas nos nossos dias atuais? Jesus afirmou: vós sois, vocês são o sal da terra. Meus queridos irmãos e irmãs, olhando para o contexto das bem-aventuranças, Jesus vinha falando e ensinando sobre a felicidade. Para sermos felizes no mundo, por isso que ele diz lá, bem-aventurado, né? Precisamos desenvolver uma vida de santidade, sermos misericordiosos, sermos famintos e sedentos de justiça, sermos sensíveis, mansos, pacificadores. Eu e você sabemos que não há como ser discípulo de Jesus sem essas virtudes que nós já aprendemos. Elas nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa intimidade com Jesus, sobre a nossa vida devocional diária. Ela nos ensina sobre dependência e confiança total em Deus. E ainda o despojamento de tudo. Meus irmãos, é muita coisa. Mas nós já aprendemos sobre isso. Sem essas virtudes, a vida perde a razão do ser. São elas que dão sentido à vida. Não existe possibilidade de eu e de você caminhar com Jesus e não desenvolvermos esses princípios e valores. Você está me entendendo, meu querido irmão e minha irmã? Não tem condição. Se você é de Jesus, a sua vida vai refletir, a sua vida vai mostrar, a sua vida vai envolver pessoas com esses princípios e valores. Jesus usou a figura do sal, porque o sal agrega valor enquanto mantém as suas propriedades. O ponto central do ensino de Jesus é que os seus discípulos, ao desenvolver as virtudes, as propriedades, os valores cristãos, os valores do seu reino, certamente serão influenciadores do seu reino na terra. Serão influenciadores da sua salvação, de fazer o seu nome conhecido, da sua justiça, da sua verdade, dando testemunho através da sua vida cristã, de um verdadeiro discípulo dele, de um verdadeiro filho de Deus. Você tem sido esse discípulo? Eu e você, crente em Jesus, somos para o mundo o que o sal é para a comida.
Paulo ensinou: a vossa palavra seja sempre agradável, a figura do sal aí, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses, capítulo 4, o versículo 6. Como que você influencia o mundo? Como que você influencia lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá pela rua? Suas palavras são agradáveis? Ou as pessoas saem de perto quando você está falando? Eu e você, discípulo de Jesus, devemos dar sabor ao ambiente onde Deus nos colocou. Como já falamos aqui, o trabalho, na escola, a faculdade, enfim. Será que a nossa presença tem essa influência positiva de atrair as pessoas, das pessoas querer ouvir mais as nossas palavras, de querer ouvir mais sobre a diferença que está em nós, por que é que nós somos diferentes? Eu já fui indagado por algumas pessoas, e provavelmente você também, não é porque você que serve a Jesus, com certeza você causa essa diferença. Das pessoas dizer, por que você é assim? Você tem um brilho no seu rosto, você tem uma maneira de agir diferente. Oh, meus irmãos, nós precisamos ter essa influência no mundo, ter essa aparência de Jesus. Ou as pessoas acham que a nossa presença e as nossas palavras tiram o sabor da vida? Você tem que responder essa pergunta diante de Deus. Nós já vimos, meus irmãos, que essa é uma virtude do crente. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Você vai pôr para fora aquilo que está no coração. Se você não tem cuidado do seu coração, você vai colocar coisas absurdas para fora, coisas que não edificam. Santidade é a marca da verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Temos que ser um exemplo de pureza onde estivermos. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim e de você. Nós não podemos concordar com o que fere os princípios da palavra de Deus. Não devemos ser mau exemplo. Não é? Nós sabemos que a bebida alcoólica, ela mata as pessoas, não é? Ela destrói o corpo. Não é? Quantos acidentes, quantos filhos viciados, quantas pessoas estão presas por causa do vício na bebida alcoólica. Não é? Quantas pessoas têm se acabado por outros vícios, né? E o crente não deve ter vício a nada que prejudica o corpo, que prejudica o nosso relacionamento com Deus, que prejudica o nosso próximo. É inadmissível, né? Um crente está enchendo a cara, não é? Ou fazendo qualquer outro tipo, né, de coisa que desagrada a Deus, que contraria a palavra de Deus. Toda a nossa vida deve estar comprometida com o Senhor e os valores do seu reino. Todos os cristãos, eu e você, nós somos chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, estáveis ou mesmo inexistentes. Abre aspas e fecha aspas, né? Essa frase não é minha. Mas nós somos chamados para sermos pacificadores moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, meus irmãos. Nós estamos acompanhados pela mídia, como que o nosso país tem caminhado para trás, como que o nosso país tem se virado para a imoralidade. E nós somos aqueles que temos que fazer a diferença com os valores do reino dos céus. O apóstolo Paulo determinou, lá em Efésios 4:29, ele falando para a igreja de Éfeso, hoje para mim e para você: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Claro que, se você for analisar os ensinos de Paulo, né, Paulo vai tratar de todos os tipos de pecado e vai nos mandar fugir de todos eles, como nós já aprendemos nas bem-aventuranças, nas mensagens anteriores. Meus irmãos, nós sabemos que o sal, ele provoca sede. E assim como o sal provoca sede, eu e você devemos provocar sede nas pessoas do nosso convívio. Olhando para essa figura do sal, não é? O Senhor Jesus, ele já havia ensinado o versículo que eu acabei de citar, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando provocamos sede espiritual nas pessoas,
elas passam a buscar e a saciar sua sede de justiça. Porque muitas pessoas, elas vivem corretamente, não é? Muitas pessoas elas buscam fazer o que é correto, mas quando elas encontram Jesus, elas aplanam o seu caminho, né, numa direção mais correta. E aqueles que às vezes nem entendem o que é justiça, não entendem o que é certo, mas encontram Jesus e eles mudam de caminho, eles mudam de rota, eles mudam de direção, de comportamento. Então é preciso que eu e você possamos causar essa sede nas pessoas. E aí nós apresentamos Jesus, apresentamos os seus valores e os seus princípios. Sem sede não se bebe, por conseguinte não se pode viver. Sem Jesus o homem não mata a sede espiritual e não recebe a vida eterna. A nossa maneira de vivermos deve provocar nas pessoas a sede de conhecer o nosso Senhor. Porque somente Jesus é o pão e a água que sacia a fome e a sede espiritual do ser humano. Jesus foi quem afirmou essa verdade. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Evangelho de João, capítulo 6, 35 e o versículo 48. Todos os discípulos de Jesus são sal da terra. Por isso devemos ter uma influência antisséptica, antimicrobiana no mundo. E o antídoto é o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Se seguirmos os seus valores, faremos a diferença nesse mundo, evitando a podridão e combatendo o mal ao nosso redor. Mas aí, queridos, e se não atingirmos os resultados? O que acontece? E aí é a outra parte do versículo. Porque Jesus diz: olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Como pode acontecer a deterioração? Devido ao processo de adulteração, de infiltração ou contaminação. Estou falando aqui dentro da figura do sal. Ou seja, em razão das substâncias estranhas que se agregam ao sal, vai causar, não é, essa contaminação. Porque ele é um produto conservante muito resistente e estável aos ataques. Não pode ser contaminado por nada, então vai perder a sua utilidade, né? Vai perder a sua qualidade de salinidade. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que a impureza pode adulterar o poder de conservação do sal, não servindo mais para a sua utilidade de conservação. Não é? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agora, trazendo um ensinamento. Nós somos o sal da terra. Não podemos ser contaminados pelo pecado, viver na prática do pecado, amar o pecado. Não podemos permitir adulteração na nossa vida espiritual, meus irmãos. Nem eu, nem você. Como já citamos acima, anteriormente, não é? Tudo que Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças, repetindo, tem a ver com o nosso caráter, com a nossa influência no mundo, em evitar a podridão. Enquanto somos o sal da terra, nós preservamos e conservamos a sociedade. Mas quando deixamos o pecado da impureza nos contaminar, perdemos a capacidade de influenciar as outras pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você sabe, eu sei aonde nós temos falhado. Então, quando perdemos a utilidade, Jesus pergunta como lhe restaurar o sabor. E o que nós vemos aí é que não há remédio para o sal sem a sua salinidade. Ele se torna inútil
para nada mais presta de Jesus, vem aí a condenação para a destruição. Lançado fora, né? E ser pisado pelos homens. Não há dúvida, meus irmãos, a respeito da verdade que Jesus está ensinando. Se não estamos sendo úteis, então seremos jogados fora e pisados pelos homens. Inutilidade no reino de Deus sempre traz prejuízo. Sempre traz prejuízo. Nós somos igreja para produzir frutos. Nós somos igreja para contaminar as pessoas com o evangelho de Jesus. Mas, meus irmãos, muitos dos religiosos da época de Jesus, fariseus, escribas, saduceus, que são conhecidos como os legalistas da religião, eles tinham perdido a sua utilidade de conservação e de influência. Eles pregavam, ensinavam, mas não viviam. Não é muito diferente dos nossos dias, meus irmãos. Ou que o Senhor nos livre, não é, de sermos fariseus, de sermos legalistas, não é? Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque eu e você estamos sujeitos a viver nessas circunstâncias. Isso não era exemplo de prática naquela época, como também não é exemplo de prática hoje. Porém, ao contrário, Jesus ensina que os seus discípulos, os discípulos do seu reino, não é, são diferentes, por causa que eles causam salinidade, eles causam sede, eles causam fome na vida das pessoas. Eles são sal e fazem toda a diferença. Eles têm um amor verdadeiro, uma fé ágil, um fervor de espírito. São contagiantes, mesmo em meio às injustiças, impurezas e desigualdade desse mundo. É assim que eu e você temos que viver. Nós precisamos ser restaurados pelo Senhor nessa noite. Aí onde você está, quando você ouvir essa mensagem, eu e você precisamos nos levantar. E para isso acontecer, querida igreja, queridos ouvintes, é necessário estarmos presentes na sociedade. Crente não tem que fugir. Crente não tem que se esconder da sociedade. Crente tem que estar no meio dela. O evangelho só se torna conhecido de alguém pelo nosso testemunho de vida, como discípulos de Jesus, como súditos do seu reino. Assim estaremos cumprindo o ide da grande comissão, ide fazer discípulos. Pregar o evangelho é fazendo discípulos, ensinando. É agregando os valores, não é, ao ambiente que Deus nos colocou. É exercendo a vocação de ser gente transformadora, gente transformada, que causa transformação. Se assim fizermos, agiremos como filho de Deus. Colheremos com certeza os frutos. A igreja de Cristo crescerá na terra. O exército de Deus estará mais preparado para dar resposta a esse mundo. Para a glória de Deus. Para a alegria do nosso Rei Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu quero desafiar você para vivermos essa palavra. Para causarmos influência nesse mundo. Oh, meus irmãos, não adianta ser presbiteriano. Não adianta dizer que é crente. Se as pessoas não verem Jesus em nós. Se as pessoas não verem em nós o despertar da sede e da fome espiritual para darmos resposta a ela, para mostrarmos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus derrame graça no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos restaure nessa noite. Nos põe de pé. Para que diante dessa pandemia que assola a nossa cidade, que assola o nosso país, possamos ser crentes que direcione as pessoas, que influencie as pessoas
para conhecer aquele que tem todo o poder sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. O único que pode perdoar pecados e levar o homem para a sua glória, a mulher para a sua glória, para o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, querido e querida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra, ela foi pregada. Tenha misericórdia, Senhor, para que a Tua palavra transforme a minha vida e a vida da Tua igreja, a vida dos nossos ouvintes. Pai, que nós possamos ser despertados e inquietados por Ti nessa noite, durante essa semana, para desejarmos, Senhor, sermos essa influência positiva, em que as pessoas possam olhar para nós e querer saber a razão da nossa fé. Deus, restaura a nossa igreja, restaura os Teus discípulos, Senhor. Levanta-nos como mensageiros do Senhor, para que possamos cumprir a grande comissão de ir pregando, fazendo discípulos do Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja. Continua suprindo as famílias, os Teus filhos, Senhor. Cada família, curando os enfermos, Senhor. Ó Deus, abrindo porta de trabalho, de emprego, para aqueles que precisam, aqueles que nos ouvirão nessa hora, possam ser alcançados e abençoados pelo Senhor. Ó Deus, e obrigado porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja financeiramente. Obrigado pela fidelidade de cada irmão no seu dízimo, nas suas ofertas. Senhor, que o Senhor continue sustentando e mandando os cooperadores para a Tua seara, Senhor. Ó Deus, e que possamos, ó Pai, no tempo do Senhor, e que o Senhor nos mostre, ó Deus, com sabedoria e discernimento, o tempo de reabrir as portas do templo, para termos comunhão com nossos irmãos e receber amigos que precisam ouvir da Tua palavra. Pai, fica conosco. Nós oramos, Te agradecemos por tudo, no nome bendito de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado a você que está conosco, que esteve conosco nessa noite, que depois chegou mais alguns irmãos, o meu sobrinho Reginaldo Santana, lá do Pará, bem longe. Quero até aproveitar e pedir aos irmãos que orem pela sua esposa, que está no tratamento de quimioterapia, não é? Já um tempo longo, para que o Senhor traga cura, recuperação na vida daquela sua serva. Grato aqui também pela Áurea Pupato, pela Nathalie, a irmã Grazi, ela lá de Rio Preto, da Diniz, nosso irmão Helrison, Cleiton, louvado seja Deus, Cleiton, pela sua vida, não é? Então, por todos os irmãos, não é? Se eu não citei seu nome antes ou depois, mas muito obrigado pela sua presença, uma boa semana, que Deus lhe abençoe, receba o nosso abraço e se precisar, nos procure durante a semana aqui na igreja, ou pelo Zap, ou pelo celular. Fiquem com Deus.